O roteiro de Carlo Ancelotti para aquela noite em Cleveland parecia simples. Era entrar em campo, observar os últimos detalhes antes da Copa do Mundo, testar algumas peças, confirmar suas escolhas e seguir viagem com praticamente tudo definido. Pelo menos era isso que parecia. Porque o futebol adora acabar com qualquer planejamento. E foi exatamente isso que aconteceu. O que era para ser apenas mais um amistoso de preparação, acabou virando uma das maiores dores de cabeça. Ou talvez uma das maiores soluções para Carlo Ancelotti. Tudo por causa de um garoto que precisou de apenas uma bola para fazer aquilo que jogadores muito mais experientes não conseguiram durante toda a partida. Mas calma, porque essa história começa muito antes do gol. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que aconteceu nessa partida pode ter mudado completamente a disputa pela camisa 9 da seleção brasileira para a Copa do Mundo. O Brasil entrou em campo carregando expectativa. Era o último compromisso antes do Mundial. A última oportunidade para alguns jogadores convencerem o treinador. A última chance para outros mostrarem que mereciam continuar entre os titulares. E desde os primeiros minutos ficou claro que a seleção estava ligada no modo competitivo. A pressão alta funcionava, os jogadores encurtavam os espaços, o time recuperava rapidamente a posse de bola. E o gol não demorou para aparecer. Logo aos 7 minutos, Bruno Guimarães roubou a bola próximo da área adversária, avançou e finalizou com enorme categoria. A bola morreu no canto, sem qualquer chance pro goleiro. Brasil 1-0. Era o início perfeito. A torcida imaginava uma vitória tranquila, talvez até mais uma goleada. Mas o futebol resolveu mostrar que os próximos 90 minutos seriam muito mais complicados do que pareciam. A seleção começou a perder intensidade. Alguns erros defensivos apareceram. O adversário cresceu no jogo e a tranquilidade desapareceu. Como se isso não bastasse, veio a primeira preocupação da noite. Wesley sentiu uma lesão ainda no primeiro tempo. Tentou permanecer em campo, mas não conseguiu. Saiu chorando. E naquele momento, o clima de amistoso foi embora de vez. A tensão tomou conta da partida. O Brasil seguia criando oportunidades. Rafinha era o jogador mais lúcido do ataque. Chamava o jogo, buscava tabelas, criava espaços, tentava acelerar as ações ofensivas, mas faltava o principal, o gol. E foi justamente aí que surgiu um problema que Carlo Ancelotti certamente observava com atenção. Igor Thiago teve oportunidades valiosas, daquelas que um camisa 9 precisa aproveitar. Na primeira, recebeu praticamente cara a cara com o goleiro. Finalizou, mas parou na defesa. Na segunda, recebeu dentro da área. Tinha espaço para bater, tinha condições para decidir, mas hesitou. Tentou o passe e a chance foi embora. No futebol de seleção, especialmente vestindo a camisa 9 do Brasil, não existe muito espaço para dúvidas. O centroavante vive de gols, vive de decisões, vive de momentos. E naquele momento a resposta simplesmente não veio. O primeiro tempo terminou deixando uma sensação estranha. O Brasil era melhor, mas não conseguia transformar essa superioridade em tranquilidade. E Ancelotti percebeu isso. Na volta para o segundo tempo, o treinador decidiu mexer no time. E mexeu muito. Foram várias alterações. Mudanças em praticamente todos os setores. Era a oportunidade para novos jogadores mostrarem serviço. Entre eles, um garoto que carregava enorme expectativa desde muito cedo, Endrick. O cara que muitos enxergam como o futuro da seleção. O cara que sempre parece jogar sem sentir pressão. O cara que entrou disposto a provar algo. E ele não demorou. Poucos minutos depois das substituições, a pressão brasileira funcionou novamente. A defesa adversária errou na saída de bola. A jogada foi construída rapidamente. A bola chegou na área e sobrou para ele. Endrick não teve domínio, não teve preparação, não teve tempo para pensar. Foi tudo instantâneo. Deu de primeira. Brasil 2-1. Explosão no estádio. Explosão no banco. Explosão na torcida. Mas o mais interessante não foi o gol. Foi o que aconteceu depois dele. Enquanto muitos jogadores correriam para a arquibancada ou fariam alguma comemoração individual, Endrick fez diferente. Correu direto para o banco de reservas. Cumprimentou companheiros, abraçou integrantes da comissão técnica, dividiu o momento com todo o grupo. E então chegou em Carlo Ancelotti. O italiano abriu um sorriso enorme, abraçou o atacante, puxou o cara para perto e deu um beijo em seu rosto. Pode parecer apenas um gesto de carinho, mas no futebol, pequenos detalhes costumam dizer muita coisa. Aquele não parecia ser apenas o abraço de um treinador comemorando um gol. Parecia o abraço de alguém que acabava de enxergar uma solução. Porque existe uma diferença enorme entre bons jogadores e jogadores decisivos. Muitos conseguem participar do jogo, poucos conseguem resolver. E Endrick resolveu. Após a partida, Endrick deu mais uma demonstração de maturidade. Poderia ter aproveitado o momento para pedir passagem, poderia ter criado uma polêmica, poderia ter mandado algum recado sobre a titularidade, mas fez o oposto. Manteve os pés no chão, agradeceu a Deus, falou sobre sua recuperação após as lesões, lembrou dos momentos difíceis que viveu longe da seleção e dedicou o gol para sua esposa e para o filho que está a caminho. Uma postura impressionante para alguém tão jovem. Já Ancelotti, na coletiva, quando perguntado sobre Endrick, ele disse: "Hoje o Endrick me lembrou uma coisa que todo grande atacante precisa ter: coragem. A bola chegou uma vez e ele decidiu. Sem medo, sem pensar duas vezes. Jogadores assim são raros. A idade não importa quando você entra em campo com essa personalidade. O que eu vi hoje foi um jogador pronto para assumir responsabilidades grandes. E isso, para um treinador, vale muito." Depois da declaração de Carlo Ancelotti,
Existe realmente outra opção pro camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo? Ou o Endrick já mostrou que merece começar a Copa do Mundo entre os titulares? A verdade é que futebol não funciona por currículo, não funciona por tempo de casa, não funciona por status, funciona por desempenho. Funciona por quem decide, funciona por quem coloca a bola dentro da rede quando o time mais precisa. E naquela noite, quando a responsabilidade apareceu, Endrick respondeu da forma mais simples possível, com um gol. Endrick continua sendo um dos casos mais curiosos da seleção, porque toda vez que entra em campo, parece criar algum tipo de debate. O atacante segue sendo um dos principais goleadores do ciclo. Já mudou jogos importantes, já decidiu partidas, já mostrou personalidade em momentos de pressão. Mesmo assim, continua lutando por mais minutos. Contra o Panamá, teve poucas oportunidades, não marcou, mas novamente participou de momentos que mostraram sua capacidade de gerar caos nas defesas adversárias, principalmente quando passou a alternar posições com Rayama. A movimentação constante dos dois bagunçou completamente a estrutura defensiva panamenha, e esse tipo de mobilidade costuma causar problemas muito maiores em competições de mata-mata do que sistemas ofensivos previsíveis. No fim das contas, talvez a principal conclusão não seja sobre quem ganhou vaga, nem sobre quem perdeu espaço. A principal conclusão é outra. Carlo Ancelotti ainda tá observando, ainda tá avaliando, ainda tá testando. E isso é extremamente relevante, porque faltando poucos dias para a Copa do Mundo, muitos treinadores já chegam presos a convicções. Ancelotti parece estar fazendo exatamente o contrário. Ele tá permitindo que o desempenho fale mais alto que o nome. Está permitindo que o treinamento fale mais alto que o currículo. Está permitindo que a competição interna permaneça viva. E isso pode ser uma das maiores forças do Brasil, com Marquinhos retornando, com Gabriel Magalhães voltando ao sistema defensivo. Com Martinelli novamente à disposição, a disputa continua aberta. Talvez mais aberta do que a torcida imaginava. E foi exatamente isso que Ancelotti quis dizer quando falou sobre a tal dúvida positiva. Não é insegurança, não é indecisão, não é falta de planejamento. É concorrência, é mérito, é rendimento. E seleções campeãs normalmente nascem justamente desse ambiente. Um ambiente onde ninguém se sente confortável, onde ninguém acredita que a vaga é garantida, onde cada treino vale alguma coisa. Porque quando todos disputam o espaço, o nível sobe. Agora eu quero saber a sua opinião. Endrick já merece ser o dono da camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo? Ou ainda é cedo para entregar tanta responsabilidade para um jogador tão jovem? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima resenha, família!